pessoal, estamos na rede novamente com mais um canal sobre segurança no trabalho no YouTube. Eu sou o engenheiro de segurança do trabalho, Felipe Xavier, e tenho como dever compartilhar com todos vocês bons conhecimentos. Dando continuidade ao tema de legislação de segurança, saúde, higiene e medicina do trabalho no Brasil, hoje nós vamos falar do checklist do auditor fiscal do trabalho. Mais cedo ou mais tarde, todo empresário receberá a visita de um auditor fiscal do trabalho que efetivará uma vistoria em sua empresa. Seu fundamento é legal, está na norma regulamentadora número 1, item 1.4 e item 1.7. Compete à fiscalização adotar medidas para cumprimento, impor penalidades, embargar, interditar, notificar e perícias. Compete ao empresário cumprir e pagar. Compete ao empregado o cumprimento das ordens. Antes de permitir a entrada do auditor fiscal do trabalho na sua empresa, peça sua identidade funcional e confira os dados ali escritos. Sua foto. Sua entrada é livre e permitida por lei. Sua missão é garantir os direitos dos empregados que constam em lei e nas convenções coletivas de trabalho. Tenha o engenheiro de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o advogado especializado ou o sócio, o dono da empresa nesta ordem, para recebê-lo. Deve acompanhar 3 pessoas como testemunha. O auditor fiscal não é seu amigo e nem está na sua empresa como convidado. Ele tem poderes de coerção. Coerção é o ato de induzir, pressionar ou compelir alguém a fazer algo, pela força, intimidação ou ameaça. Juridicamente, é o direito de usar a força pelo poder do Estado. Na parte de departamento pessoal, ele pedirá o livro de inspeção, as fichas de registro dos empregados, cartão de ponto ou livro de presença dos funcionários, contra-cheque, comprovantes de horas extras, também poderá pedir outros documentos relacionados. Tem em cópias todas as carteiras de trabalho devidamente registradas. Serão pedidos os documentos específicos sobre segurança e medicina do trabalho. Dos profissionais que atuam em segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho ou contrato de empresa na área de segurança e medicina do trabalho já devem ter elaborados os documentos que constam nas normas. Normas regulamentadoras, vamos lá. NR4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, famoso SESMIT. NR9, PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, assim como PPP, Perfil Psicográfico Previdenciário. Norma Regulamentadora número 7, PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. NR5, CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. NR6, EPI, Equipamento de Proteção Individual, famoso EPI. E também as CATs, a Comunicação de Acidente do Trabalho, assim como as ordens do empregado, do empregador, as ordens de serviço, os comprovantes de treinamento de segurança, comprovantes de treinamento de EPIs, os relatórios de entregas dos EPIs com recibos de treinamento de uso. Quando eu falo de NR9, é NR9 mais NR15, que é o laudo técnico das condições de trabalho, atividades e operações insalubres. Dependendo do trabalho executado pela empresa, deverão atender e cumprir as NR específicas. Exemplo, caldeiras e vasos de pressão, NR13, empilhadeiras, NR11, máquinas operatrizes, NR12, chaves elétricas e painéis, NR10, fornos, NR14. Em todos os veículos e máquinas que serão pedidos certificados dos operadores e registro em carteira. Vocês devem estar se perguntando, nossa, tudo isso? Eu não cheguei ainda no ponto. Iniciaremos esse ponto, as informações que todos os empregados devem conhecer e preparar para não ser surpreendido nem pelos auditores fiscais do trabalho ou mesmo serem indiciados pelo Ministério Público do Trabalho ou terem que responder civil e criminalmente. As normas regulamentadoras são instrumentos legais editados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que regulamentam e orientam sobre os procedimentos relacionados à segurança e medicina do trabalho. Que todas as empresas que possuem empregados deverão cumprir sob a pena de notificação, atuação, interdição, embargo, penalidades específicas de ambiente ou de estabelecimento.
também ficam sujeitas às ações regressivas do INSS, que estão cobrando a conta do empresário pelas despesas correntes dos benefícios previdenciários, concedidos em face de acidentes do trabalho ocorridos por culpa ou dolo do empresário, conforme o artigo 120 da Lei 8.213 de 1991. Ainda temos o FAP, que é um fator penalização ao empresário, que possui um grau elevado de empregados acidentados ou ocorridos de doenças de trabalho, que modificará para mais o seguro acidentário do trabalho, o SAT. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego possui um convênio com o Ministério Público do Trabalho. E como o Ministério Público do Trabalho não possui médicos, os auditores fiscais do trabalho são os profissionais que dão suporte técnico ao Ministério Público do Trabalho. Muitas vezes as empresas são atuadas e multadas. E uma vez que as empresas não atendem às legislações, as empresas são chamadas junto ao Ministério Público do Trabalho para uma oferta. O Ministério Público do Trabalho faz uma oferta para essas empresas de fazerem um TAC. O TAC é um termo de ajustamento de conduta, no qual a empresa assume um compromisso de estabelecer melhorias dentro da indústria, dentro da sua empresa, para que dê melhores condições de saúde e segurança para os trabalhadores. Portanto, a legislação existe. A legislação, em alguns segmentos, é muito bem cumprida. Em algumas indústrias, acaba sendo muito bem conduzida, porque as empresas têm que ter essa cultura de segurança. Em outras situações, a indústria precisa ter um profissional para que ele atua e exerça em sua plenitude de seu trabalho e conduza aquela indústria para uma condição de trabalho saudável. Mas para isso, a gente precisa ter algumas coisas acontecendo conjuntamente. Primeiro, o empresário precisa deixar de pensar de segurança do trabalho é custo e passar a pensar que aquilo é investimento. Infelizmente, é essa visão que encontramos nos empresários de hoje. Eu ter que investir na área de segurança é prevenir o acidente de amanhã. Eu estou prevenindo que o trabalhador deixe de trabalhar. Estou prevenindo o embargo ou a interdição da empresa. Então, são esses aspectos que fazem com que o empregado pare e pense que o segurança do trabalho não é custo e passar a encarar como investimento. O trabalhador, ele precisa ser instruído, ele precisa ser qualificado, ele precisa saber que, no final das contas, por mais que nós tenhamos mecanismos legais, como, por exemplo, indenizar o trabalhador quando ele sofre algum tipo de acidente, se assim a justiça achar que deve ser feito, o primeiro prejudicado é ele, porque o empresário, ele vai trocar o trabalhador. E o trabalhador não consegue, por exemplo, se eu perder o dedo, eu não troco a mão. Então, no final das contas, isso vai cair sobre o trabalhador e a sua família. Acaba, de uma forma, diretamente sofrendo aí com o tipo de acidente que esse trabalhador leva. Porque esse trabalhador terá em sua capacidade de trabalho reduzida e algum tipo de perturbação permanente. E o governo, o Estado, tem que fazer a parte da fiscalização. Infelizmente, essa área de segurança do trabalho, ela possui pouca fiscalização. A gente precisa ter uma fiscalização maior. A fiscalização, no primeiro aspecto orientativo, e no segundo, ela tem que ter algum tipo de punição para que a coisa entre no eixo e que seja a prática normal eu pensar em segurança e não ao contrário. Mas temos que ser mais otimistas. E não pensar no pior, pois o acidente poderá ocorrer, porém estamos tomando todas as precauções e temos o dever de contribuirmos para a diminuição dos acidentes. Temos que nos informar, nos instruir conhecendo leis e normas. Por isso a importância da assessoria, essa integração, o elemento consultor. O empresário está consciente de suas responsabilidades. E vemos isso no dia a dia. As empresas estão se tornando mais seguras, estão se adequando com a preocupação na segurança de todos. Junto com todos os empresários, vamos atender às normativas de segurança, fabricando, como por exemplo, máquinas e equipamentos seguros, ambiente propício para o trabalhador, com segurança do trabalho, e preservando o bem maior, que é a vida. Bom, pessoal, esse foi mais um programa. Nos vemos no próximo. Boa navegação!